Alguns animais deixam você saber claramente que não estão para brincadeira. Tubarões com fileiras e mais fileiras de dentes afiados, o ferrão venenoso de um escorpião, o som sinistro de uma cascavel prestes a atacar. Você já viu esse filme? No entanto, muitas criaturas aparentemente inofensivas causam mais destruição do que até mesmo os animais mais assustadores já vistos, como a mosca de lanterna ou Licorma delicatula, um pequeno inseto bonito de alguns lugares de Taiwan, Vietnã e norte da China que conseguiu espalhar o terror ao redor do mundo. Caramba! Deixe-me explicar. Tão grande quanto a ponta do seu polegar, esse inseto é facilmente identificável. Possui asas anteriores cinzentas ou acastanhadas com manchas pretas. Embaixo delas, podem ser vistas asas traseiras vermelhas brilhantes que tornam esta criatura uma verdadeira beleza. Mas não se deixe enganar. Este inseto pode ser o pior pesadelo de um ecossistema. E está de mudança, viajando para a Coreia, Japão e até mesmo atravessando o oceano para a América Central. Ao longo do caminho, danificou inúmeras espécies de plantas. Nos Estados Unidos, tem infestado árvores de bordo e bétula. Então, qual é o problema? Esse inseto perfura o tecido das folhas e caules. Em seguida, sorve a seiva, deixando uma camada açucarada nas folhas, que permite que o mofo se desenvolva. A planta ou a árvore não pode crescer depois disso e, eventualmente, murcha. Isso pode impactar a produção de alimentos, árvores e florestas em desenvolvimento. Mas não se preocupe muito, esse inseto não morde ou pica as pessoas. No entanto, as perdas nas plantações que causa são suficientes para envolver as mais altas autoridades no caso. Saindo da terra e mergulhando no oceano, vemos uma criatura cujo corpo está coberto de espinhos venenosos. Conheça a estrela do mar coroa de espinhos. Ela passa seus dias rastejando e se alimentando de corais. Isso geralmente é ótimo para o ecossistema local. O animal come os corais de crescimento super rápido, dando às espécies mais lentas a chance de alcançá-los na corrida. Mas o número de estrelas do mar cresce muito. Os verdadeiros problemas começam. Elas podem comer rapidamente grandes partes do sistema de recifes de coral. Essa estrela do mar é parcialmente culpada pelas enormes perdas na Grande Barreira de Corais australiana. Um estudo de 2012 mostrou que elas foram, ao lado dos ciclones tropicais, as duas principais causas da perda de corais nos últimos 27 anos. Pior ainda, seus espinhos produzem uma neurotoxina que causa uma dor forte e aguda que dura horas. Se acontecer de você tocar ou pisar em uma dessas estrelas do mar, os espinhos podem se romper em sua pele. Em seguida, vem uma possível infecção e uma série de outros problemas. Fique longe delas. Em seguida, temos a carpa comum. Você deve conhecer a versão colorida deste peixe, o koi, que foi criado especialmente para parecer mais vívido. As carpas vivem em água doce e consomem de forma oportunista o que estiver disponível. Elas comem plantas, animais, algas e outros micro-organismos que vivem na lama de rios e lagos. O problema é que a alimentação delas diminui a qualidade da água. A carpa arranca as plantas que mastiga e torna a água turva. Isso não permite a passagem de luz suficiente, então algumas espécies têm dificuldade em sobreviver. Este animal também produz grandes quantidades de nitrogênio, o que torna a água inabitável para outros peixes. E é por isso que muitas pessoas consideram as carpas uma praga. Inacreditavelmente, o elefante também está nesta lista de terrores da natureza. Para encontrar comida e água, esse gigante percorre vastos territórios. Ao longo do caminho, quebra galhos, arranca arbustos e empurra árvores inteiras. Se ele arrancasse algumas aqui e ali, seria fácil para as florestas se recuperarem dos danos. Mas a situação ficou ruim o suficiente para que os cientistas se preocupassem. Árvores em toda a África Oriental foram severamente danificadas pela passagem de elefantes. Lembre-se de que os gentis gigantes não foram os únicos culpados. Na época, havia muitos incêndios os forçando a se mudar. Não é de todo ruim também. Depois que esses animais mastigam suas frutas e vegetais, transportam as sementes para quilômetros de distância. Oh, como eles fazem isso? Ah, sim, elefante faz cocô. Então novas árvores começam a crescer. E quando não há água disponível, ele cava buracos profundos no solo com seus pés, troncos e presas. Isso também ajuda outros animais da área a matar a sede. Outros destruidores do ecossistema são os cangurus. A Austrália tem lutado com a superpopulação do animal recentemente. Uma década de chuva trouxe muita comida e muitos marsupiais. Eles passaram de 27 milhões em 2010 para 45 milhões em 6 anos.
Os cangurus começaram a exterminar as plantas nativas e muitos animais ficaram sem comida e sem habitat. Ao retirar a grama que fica ancorada no solo, eles causam erosão em áreas que passam a ter problemas para preservar o solo. Gafanhotos formam enormes enxames e se espalham por áreas, destruindo plantações em seu caminho. Isso leva à escassez de alimentos e algumas espécies não sobrevivem. Os mais notórios são os gafanhotos do deserto, que vivem na África, Ásia e Oriente Médio. Em tempos de silêncio, eles cobrem uma área de 15 milhões de quilômetros quadrados. Isso é quase o dobro do tamanho do Canadá, mas durante um aumento em seu número, podem cobrir 1/5 do solo da Terra. Um enxame regular que enegrece o céu pode ter 740 quilômetros de tamanho. São 60 milhões de gafanhotos a cada 1,5 km. Cada gafanhoto come seu peso em plantas todos os dias. Um enxame do tamanho de Paris pode comer a mesma quantidade de comida por dia que metade da população da França. As cabras também não são motivo de zombaria. Elas são comedoras vorazes, com um apetite por arbustos, árvores e todos os tipos de plantas. E são capazes de transformar florestas densas e ricas em pastagens áridas quando deixadas para fazer o que querem. O problema se tornou mais evidente na Austrália e em outras ilhas isoladas, onde as pessoas tentaram iniciar um assentamento. Elas cavam o solo com seus cascos. As cabras, não as pessoas. Quando o tempo está ruim, os ventos transportam o solo solto e a erosão começa. Outra espécie atraente, mas invasiva, é o sapo cururu. Ele se tornou um invasor bem-sucedido na Oceania, no Caribe, nos Estados Unidos e em alguns outros lugares. Na verdade, foi introduzido pela primeira vez para erradicar outras pragas, mas acabou se tornando mais uma delas. O sapo cururu é tóxico e os cientistas o relacionaram com a extinção de várias espécies no norte de Queensland. Ele é perigoso para a vida selvagem, pois suas glândulas venenosas podem matar pássaros, mamíferos, peixes e répteis. Além disso, compete por comida e come tudo o que consegue engolir, como restos de comida humana e do seu animal de estimação e até outros animais. Algumas espécies se multiplicam em madeira podre, mas o besouro do pinheiro da montanha extermina árvores vivas. Os insetos invadiram as montanhas rochosas canadenses e milhões de hectares foram afetados. Eles atacam árvores vivas, pondo ovos sob a casca. Isso perturba o floema, basicamente o sistema vascular de uma planta, algo como as veias dos humanos, e interrompe a circulação. Por fim, as árvores ficam marrons e apodrecem. Demora 2 semanas para limpar a camada externa de uma árvore. Os insetos são muito robustos também, já que são resistentes a temperaturas de até menos 40 graus Celsius. Depois que infestam uma árvore, é um caso perdido. Águas-vivas fazem parte do ecossistema global há 500 milhões de anos, mas agora parece que estão dominando os mares, talvez até o mundo. Fortes ventos recentes e períodos de clima quente empurraram um grande número de caravelas portuguesas para perto da costa. Hordas delas têm queimado um grande número de pessoas. Em 2018, mais de 1.000 pessoas foram atingidas na Flórida. Em 2019, 13 mil casos foram registrados em Queensland, na Austrália, em apenas uma semana. Não termina aí. Em 2011, 2 reatores tiveram que ser desligados na Escócia porque águas-vivas começaram a bloquear os filtros de resfriamento. Algo semelhante aconteceu na Suécia em 2013, onde uma usina foi fechada. Em 1999, uma ilha nas Filipinas teve um apagão total devido a esses animais. Águas-vivas em demasia podem causar uma deterioração no ecossistema, mas mesmo que se multipliquem como loucas, os números não são alarmantes, pelo menos ainda não. Entre as espécies mais invasivas do mundo, mas provavelmente não pelos motivos que você está pensando, estão os ratos. Eles são sobreviventes experientes, e isso os torna perigosos quando chegam a novas áreas. Como na vez em que ratos pretos invadiram a ilha de Lord Howe, no mar da Tasmânia. Eles destruíram plantações, engoliram os frutos e sementes de muitas plantas locais e as impediram de se reproduzir. Também tiraram ovos de pássaros de ninhos e comeram tudo em seu caminho. Os especialistas acreditam que os ratos apareceram pela primeira vez na área em 1850 e depois em 1918, quando escaparam de um navio que estava afundando. Em um século, eles desempenharam um papel importante na extinção de 5 espécies de pássaros locais, 13 invertebrados e 2 plantas. Chegou a um ponto em que um zoológico acolheu bandos de 2 outras espécies de aves ameaçadas de extinção para ajudá-las a sobreviver.
Havia entre 150 mil e 200 mil ratos na ilha. Mas uma espécie de ave quase extinta voltou com sucesso para casa após ter sido erradicada. E, por último, aos humanos. Fala sério, preciso explicar?